Boa tarde, meus amores. Vamos à aula de hoje. Peguem o caderno, sempre seguindo a sequência das folhas, né? Lembrando que não deixem páginas em branco. Então, você vai para a próxima página do seu caderno, logo em seguida a atividade de ontem, tá bom? Na primeira linha, vamos ao nome da nossa escola. EPG Herbert de Souza. Terminou o nome da escola, linha de baixo, é hora da data. Iniciando pela cidade que vocês moram, que é Guarulhos. Hoje é dia 9 de março de 2021. Terminou a data, na linha de baixo, coloque seu nome. Meu nome é, escreva seu nome completo. Terminou o cabeçalho, nós temos aqui o desenho. O desenho significa pular linha. Sempre que você ver o desenho, é para pular uma linha, vamos mudar de assunto. Então, terminamos o cabeçalho, pule uma linha, é hora da rotina do dia. Na rotina do dia, hoje é matemática. Então, escreva no seu caderno, tá bom? Dessa maneira, como está aqui na nossa folha. Essa é a minha folha do caderno, então sempre imite a professora. Imite a maneira com que eu fiz aqui, você também faz aí no seu caderno. Hoje a aula é de matemática e os assuntos que nós vamos estudar é numerais, adição. Adição é a continha de mais, né? Vamos somar, juntar. E a quantidade. Agora vamos aos números. Hoje nós vamos fazer os números um pouquinho mais à frente, né? Estamos sempre fazendo do 0 ao 10. Hoje vamos aumentar mais uma dezena, mais 10, tá? Então, iniciando sempre pelo 0. O 0 é o início, significa que não temos nada ainda. E vamos andando a escadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos para a próxima família. Vocês sabiam que os números também têm famílias? Essa família do 0 aqui é a família em que os numerais estão sempre sozinhos, né? Nós chamamos eles de unidades, que quer dizer 1. Eles andam sempre em 1, não estão acompanhados. Mas quando a gente chega no 10, para fazer o 10 eu preciso do 1 e do 0. Então, isso significa que nós tivemos aqui uma dezena. As dezenas são os números que estão acompanhados e eles formam famílias. Então, nós temos a família das unidades, que começa com 0 e vai até o 9. Mas aí nós temos as famílias das dezenas, que são a partir do 10, tá? Então, a família do 10... é essa aqui, ó, é o 10, depois vem o 11, que é o 1 e o 1, depois vem o 12, que é o 1 e o 2, depois o 13, 1 e o 3, depois o 14, 1 com 4, depois o 15, 1 com 5, depois o 16, que é o 1 com 6, o 17, que é o 1 com 7, e 18, 1 com 8, e o 19, que é o 1 com 9. Então, lembrando que na família do 10, quem comanda é o número 1. Olha aqui, todos os números da família do 10 começam sempre com 1 e vai aumentando o número na escadinha. Como é o 0 até o 9, na família do 10 também vai aumentando. Olha que o final, ó, o final 11... acaba com 1. Qual é o número que vem depois do 1? É o 2. O 12 termina com 2, então é o próximo. O 13 termina com 3, porque é o que vem depois do 12. E assim por diante. É só observar o final dele e a gente sabe em que posição que ele está. Se ele está antes, se ele está depois. É assim que vai aumentando os números. E aqui embaixo eu coloquei o 20.
Porque depois do 19, acabou a família do número 10. Só que vem uma próxima família, que é a família do 20. Mas hoje nós não vamos estudá-la, tá bom? É só para vocês entenderem que os números também têm suas famílias, tá? O 20 começa com 2. Então, a família do 20 toda vai começar com 2. 21, 22, 23 e assim por diante. Isso nós estudaremos mais para frente. Terminando os números, acabou esse assunto, acabou essa tarefa, é hora de pular linha. Pulou a linha, vamos para a próxima atividade, que hoje nós vamos aprender a adição. Adicionar, juntar. Adição é o nome que nós damos à continha de mais, quando a gente junta uma coisa com outra, uma quantidade com a outra. Então, lembrando que essa semana nós estamos estudando sempre sobre a história da Joaninha que perdeu as pintinhas. Então, hoje a nossa soma também é nas pintinhas da Joaninha. Vocês vão fazer no caderno essas contas. Contar as pintinhas que tem nessa primeira Joaninha, mais as pintinhas que estão na segunda Joaninha da frente. E colocar o resultado aqui nesse círculo que está em branco. O resultado em números, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa Joaninha tem 8 pintinhas. 8, qual o número que vem depois do 8, alunos? É o 9. Então, 8 mais 1, 9. Coloque aqui o número 9 no seu resultado. Então, 8 mais 1 é igual a 9. E vocês vão fazer isso com todas as Joaninhas que estão embaixo, tá? Professor, é muito difícil desenhar uma Joaninha. Então, você faça um círculo, coloque as pintinhas dentro, mais o sinal de mais, o círculo na frente, coloque de novo as pintinhas, o sinal de igual e o resultado. Quem está imprimindo a atividade que a mamãe e o papai conseguem imprimir, então é só recortar esse quadro preto e colar no seu caderno para resolver as contas, tá? Lembrando que a única coisa que pode colar no caderno são os quadros das atividades. O cabeçalho, a rotina, os números, isso não é para colar no caderno, mesmo que você tenha imprimido. Isso é para você escrever no seu caderno. Você, aluno, nada da mamãe, do papai, o coleguinha, o irmão mais velho, o vovô e a vovó fazerem para você. E muito menos colar a folha impressa, tá? Só é para usar a folha impressa no quadro da atividade, só. Isso sim pode recortar e colar no caderno, mas o restante da rotina e do cabeçalho, esses vocês devem fazer sozinhos, tá bom? Isso é muito importante para vocês aprenderem. Agora vamos à última atividade do dia, que é quantidade. Lembrando sempre, quantidade é quando a gente conta e chega a determinado número, determinada quantidade. Então, aqui está as crianças. Essas crianças, elas têm bolinhas, cada uma tem uma quantidade diferente. Ó, a quantidade está aqui bem nesse quadro em cima do desenho da criança. E elas têm que desenhar a quantidade nas joaninhas, tá? Então, vocês vão olhar a quantidade que a criança tem de bolinhas e vai desenhar aqui no corpo da joaninha. Exemplo, o Luiz, ele tem 2 unidades, 2 bolinhas. Você vai desenhar, então, 2 bolinhas. Aí, você vai para Maria, depois você vai para o Fábio, para o Lucas, para a Eloá e para o Pedro. Olhe o número que tem em cima da criança e desenhe a quantidade de bolinhas. Ok, meus amores? Essa é a nossa atividade de hoje, atividade de matemática. Hoje é dia que nós não temos saberes em casa, então a única atividade do dia é a nossa tarefa no caderno, tá certo? Façam com bastante capricho, se dediquem, sempre prestando bastante atenção para aprenderem o que estão fazendo, tá bom?
Isso é muito importante para que vocês cada vez mais fiquem espertos, inteligentes e quando nós voltarmos à escola, que vocês possam também aprender o que nós vamos fazer lá, tá bom? Um grande beijo para vocês, ótima aula e até amanhã!